Neste segundo bloco, vamos conhecer as principais campanhas e ações educativas promovidas pelo Departamento de Trânsito em Alagoas. E quem conversa comigo agora é Valquíria Amorim, coordenadora de Educação para o Trânsito do Detran. Valquíria, quais são as principais atividades educativas desenvolvidas hoje pelo Detran? Bom, o Detran hoje, Anete, ele tem um foco que é muito interessante, que é o público jovem. Que a nossa grande demanda na parte de educação está voltada para esse público. Por quê? Este é o público que nós estamos perdendo, é o nosso urgente, é a nossa emergência. Então, os projetos que estão focados no Detran hoje, todos estão voltados para este público. Nós temos um projeto que se chama Café e Trânsito. Então, a gente leva esse projeto para as universidades. Inicialmente a gente começou tratando das questões da lei seca. Hoje ele é muito maior, a gente tem um debate sobre direção defensiva, como conduzir de forma defensiva também, além das questões da lei seca. Então nós levamos para as universidades um café, né, que a gente oferece, e a palestra, e tem dado um sucesso. Então, a gente tem um público grande, fizemos pesquisa com essas pessoas, né, a gente tem um perfil, estamos traçando um perfil de quem é este universitário, né, quais são as ideias deles referentes a trânsito. Então isso é um ponto muito interessante, que a gente tem tido um bom resultado. Além disso, a gente tem está em licitação, provavelmente vamos ainda fechar o contrato esse ano, foi realizada uma licitação para atender 100 escolas do ensino médio. É uma capacitação que tem a previsão de durar até 5 anos, a proposta pode ser renovada até 5 anos. Então, como o quadro é muito pequeno dos executivos, hoje a gente precisa ter um terceirizado para executar, e nós fiscalizamos isso. Agora, como é que você avalia, Valquíria, o envolvimento das escolas e dos professores e dos alunos também nessas ações? Eles participam de verdade? Nas universidades a gente tem tido um retorno maravilhoso. Então, no final a gente tem feito alguns depoimentos, o que é muito interessante. A proposta que a gente apresentou agora, por exemplo, a gente está fechando um convênio com a Vox, no dia 24 agora de setembro, na própria Semana Nacional de Trânsito. E a proposta que nós levamos para as coordenadoras regionais de educação, que é só para as escolas públicas, eles tiveram assim uma receptividade muito boa. Nos alunos nós ainda vamos chegar, nesses alunos do ensino médio, né, através destes projetos. Mas o que a gente tem percebido é que, apesar de tantos projetos que eles possuem, eles têm interesse, né? Eles percebem que é uma demanda urgente, que as pessoas estão perdendo suas vidas por conta das questões sérias de trânsito. Então, a gente tem tido uma boa receptividade até então. Agora, como é que funciona esse processo de habilitação de condutores como atividade extracurricular do ensino médio? Bom, a gente tem uma resolução que ela permite que as escolas elas possam formar o aluno durante o período do ensino médio. Então, ele pode acontecer durante 1 ano até 3 anos. Essa formação ele precisa ter um instrutor de trânsito, onde ele vai dar uma carga horária, e depois isso é encaminhado ao Detran, e o aluno ele já sai com essa formação teórica. Quando ele for tirar a primeira habilitação dele, ele já tem aquela aula teórica que ele faria, vamos supor, em algum CFC. Certo? E aí, o que é que vai fazer? Ele só vai fazer a parte prática. Então, ele passando por esse curso no ensino médio, ele precisa ter um instrutor de trânsito, a escola, precisa ter um projeto para o Detran aprovar, quer dizer, nós é que aprovamos o projeto da escola, nós é que fazemos a fiscalização na escola, e posterior a esse processo, o aluno ele vai ter essa concessão para já fazer a parte prática. É um projeto que está acontecendo atualmente em 2 escolas particulares. Agora, Valquíria, a gente percebe que a maioria das campanhas de trânsito, ela tem como foco o condutor, né? Sempre alertando sobre a questão do álcool, das drogas, da velocidade, do excesso de velocidade e tudo mais. Mas a gente percebe que os pedestres e os ciclistas são muito imprudentes também. A gente vê todos os dias aqui na Fernandes Lima os pedestres fora da faixa, os ciclistas atravessando de frente, né, dos carros. Então, tem alguma campanha do Detran voltada para esse público em específico? Olha, Neto, uma coisa muito interessante que está acontecendo nesse momento no Detran é que o Detran ele possui diversas coisas hoje que ainda vai chegar até a população, né? E uma delas, eu diria, são as campanhas, que agora a gente vai conseguir colocar de fato na rua. Então, a gente está com uma campanha que é muito interessante, que deve estar saindo agora junto com a Semana Nacional de Trânsito, que é o foco na pessoa que é vulnerável no trânsito. Quem é o vulnerável? É o pedestre e principalmente o ciclista. Né? No nosso entendimento, eles são as pessoas que mais podem sofrer acidentes gravíssimos.
E o foco é exatamente que a gente possa colocar-se no lugar do outro, se perceber como pedestre, se perceber como ciclista, ter o zelo pelo outro, né? Então, esse espaço que é público, que as pessoas estão sempre disputando. Então, assim, o foco que a gente vai ter na campanha, principalmente publicitária, é esse, é de informação. Então, é uma campanha muito bacana, porque ela é uma campanha que passa meio pedagógica, meio informativa. Então, ela vai estar lá dizendo a distância que você deve ter de um ciclista na via e outras informações de segurança, tanto para o ciclista como para o pedestre. Então, o foco está bem interessante. Agora, Valquíria, para a gente encerrar, como é que você avalia ou quantifica o resultado dessas ações, dessas campanhas, né? Muitas são permanentes, que o Detran vem realizando ao longo de tanto tempo já? Olha, algumas a gente percebe que tem um foco e um resultado interessante. Outras vão meio que ficando pelo meio do caminho, porque a gente vai visualizando que não deu tão certo. E isso não é só Alagoas, isso é de uma forma geral, porque trânsito é uma novidade, trânsito é uma coisa muito nova, né? A gente começa a falar de educação para o trânsito, acredito que há quanto tempo, de fato, né? Desde o Código de 97. Então, é aí onde a gente teve uma coordenadoria, teve um direcionamento para começar a trabalhar a educação para o trânsito. Então, algumas coisas, elas realmente são fortalecidas, e as que são fortalecidas são os projetos continuados, como esses que a gente vai estar implementando nas escolas, onde a gente vai ter a parceria, vai ter o professor junto, né? Então, assim, agora a gente vai estar atendendo 480 professores com essa proposta da VUX. Então, esses professores vão formar um quadro nosso, onde a gente vai ter um acompanhamento, tem um jogo da vida, que é uma intervenção tecnológica, quer dizer, através disso é que a gente vai poder ter um controle lá adiante e dizer assim, olha, a gente está tendo um resultado mais eficaz. Além disso, né, é muito importante a gente focar também nas questões das autoescolas, né? O Detran hoje ele está com um perfil, a gente vai lançar um projeto que se chama Acompanhamento Pedagógico para Instrutores dos CFCs, porque o que interessa para a gente é uma boa formação de instrutor, para que o meu condutor lá, ele tenha uma formação adequada, né? O que interessa para a gente é que a gente tenha um condutor que tenha um comportamento adequado. E para isso a gente vai estar focando nessa parte pedagógica fortalecida dentro das autoescolas. Obrigada, Valquíria. Obrigada a vocês. E o Escola Viva desta semana fica por aqui. Você confere as novidades sobre o nosso programa no site www.izp.al.gov.br. Na semana que vem estamos de volta com um programa inédito para você. Até lá!